Parece contraditório. Como o preço da gasolina no mercado internacional apresenta queda há muitos anos e aqui no Brasil o valor do litro só aumenta. Vamos saber como esses cálculos são feitos no quadro Falando Economês de hoje. Basta chegar ao posto e se deparar com o preço da gasolina lá nas alturas. Mas o curioso é que o valor dos barris no mercado internacional não para de despencar. Em meados de 2013, era possível encontrar ao valor de 133 dólares. Agora, o barril é vendido a 30 dólares e 31 centavos. Mas o consumidor não sabe por que paga tão caro na bomba. Caro é, cada dia que você vai abastecer o preço já está outro, né? Então você nunca tem assim um preço exato. E cada posto tem um preço diferente. É difícil. Não sei como é que é calculado essas coisas, porque o aumento é muito, né? Muito assim, ninguém explica nada, né? O porquê aumentou a gasolina ou o etanol, né? Meio complicado. No final de 2014, os preços da gasolina no Brasil ficaram acima dos internacionais. Em novembro daquele mesmo ano, a diferença dos custos aqui dentro e o lá de fora era de 9,8%. No ano passado, o mercado brasileiro conseguiu, a partir de maio, manter por 3 meses um preço mais barato que no exterior. Mas até dezembro de 2015, os custos já eram 21,3% superior aos do exterior. Outra dúvida recorrente do consumidor é por que os preços acabam alterando de uma hora para outra. Às vezes o motorista passa pelo posto de gasolina pela manhã e o preço é um. Já no período da tarde, já é outro valor o combustível. A situação pode ficar ainda pior quando passamos a importar o produto. Mas por que isso ocorre? Então, porque tudo acontece dessa forma, né? Os consumidores precisam entender essa situação. E a pergunta agora eu passo para o economista André Braga. Oi, André, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem você? Tudo jóia. André, tudo jóia sim, né, André? Como é que pode um trem desse? A gente vai, como o Alex falou, num horário tá um preço e outro tá outro. Como que é calculado isso aí? Bem, o preço no comércio internacional, ele é dado pela OPEP, que ela é uma associação dos principais países produtores de petróleo no mundo. A gente preparou um gráfico, né, a gente que vai pode colocar ser mostrado, que a partir de março de 2014 ele mostra uma crescente queda, né, no valor do barril do preço do barril do petróleo em dólar. Porém, nós não podemos esquecer que o dólar está em alta. Sim. Né? Na contramão da queda do valor do barril, nós temos agora o dólar quase o dobro, né, do que estávamos em março de 2014. Então, hoje também nós temos o Brasil, ele era dado como autossuficiente em petróleo. Porém, essa notícia foi dada em 2007, há 9 anos atrás. Foi feita uma festa, né, por parte do presidente da Petrobras, que o Brasil era autossuficiente em petróleo, porém, algum tempo depois, já não era mais. Pois é, André, como é que é hoje? Hoje, o petróleo que a gente usa, a gente vai lá no posto de combustível, não é todo brasileiro, tem que vir um pouco de fora. Tem, é por isso que nós importamos petróleo. Parte do petróleo brasileiro, o custo de extração dele é muito alto. Isso que a Petrobras fala, né? Então, por que acontece isso, será, né? Porque é produto nacional, o que acontece? Porque o custo de extração dele é alto. O difícil acesso, por exemplo, hoje o pré-sal, ele está a produção do pré-sal, ele chega a quase 2/3 da produção nacional. Então, assim, estão se batendo recordes em relação à produção do pré-sal, porém, é um custo alto. Ele é um custo que chega a ser 31% mais caro que de outros países produtores. Só que esse preço comercializado fora, ele não dá uma reflexão dentro do nosso país, porque os preços praticados pela Petrobras não são de acordo com os preços internacionais. Isso dá-se porque a Petrobras, quando ela importa o combustível, o óleo cru, ele vai fazer uma adição ao óleo brasileiro, porque o petróleo brasileiro ele é de qualidade inferior ao petróleo internacional. Aí vem aquela pergunta, claro, por que o Brasil não compra tudo de fora então, André? Porque se no mercado internacional o barril é mais barato e o nosso petróleo é ruim, por que isso não vem? Pois é,
Essa é uma boa pergunta. Porém, se você importar todo o petróleo, você acaba tendo um desequilíbrio na balança comercial. E isso é ruim para o país. Então a gente acaba ficando nesse jogo, né? Não pode buscar fora porque descontrola daqui. Em compensação, a gente tem que pagar mais caro todos os dias. E por que sobe tanto na bomba? E a gente tem observado que isso tem acontecido com muita frequência. Bem, existem algumas pessoas que falam que existem cartéis nos postos, né? A questão dos postos, ela acaba sendo diferente porque você deixa a livre comércio. Cada posto põe o preço de acordo com o que quer. Então, assim, infelizmente, nós ficamos à mercê. Porém, né, a gente preparou outro gráfico também, que gostaria que fosse apresentado no telão, sobre, segundo a Petrobras, 31%. E esse aqui, só para a gente ter uma ideia, esse valor aqui de 31% é o valor da produção da Petrobras. 16%, ele é o valor que fica do lucro, né, para a parte da distribuição e revenda, 15% do custo do etanol anidro, porque existe uma diferença do etanol anidro que põe na gasolina e o etanol hidratado que você põe no carro para combustível normal. 28% de CMS e 10% de PIS e COFINS. Isso tudo aqui forma o preço que a gente paga lá? Tudo isso forma o preço que a gente paga na bomba. E esse valor altíssimo aqui da Petrobras? Pois o custo de produção da Petrobras, do pré-sal, ele é muito alto. Então, essa é a justificativa, né, que a Petrobras dá. Muita gente fala que a Petrobras agora está fazendo caixa porque ela teve prejuízos bilionários durante anos. A gente sabe como, né? Mas o prejuízo de segurar o preço quando não pôde foi muito mais alto do que o prejuízo do petrolão. Né? Então, agora a gente tem descoberto aí algumas coisas. Por que teve tanto prejuízo, né, Petrobras? André, muito obrigada. É um assunto aí que a gente tem que falar muito sobre isso, porque a gente tem que saber, né, o que a gente paga todos os dias, mas aí a gente acaba ficando um pouquinho triste também, né, por saber que valores tão altos vão para uma produção que é nacional. Muito obrigada, André. Obrigado a você. Boa tarde. Um grande abraço. Eu conversei agora com o André Braga, ele que é economista.